Olá, boa noite. Olá, boa noite. Surpresa durante uma operação de combate ao tráfico de drogas no sul do estado. Um policial militar está entre os detidos pela PRF. O PM preso foi abordado ontem à noite pela Polícia Rodoviária Federal em Tubarão. Ele estava neste automóvel com outro homem. No carro foram encontrados 2 quilos de maconha e 500 comprimidos de êxtase. Vinha assim meio que se escondendo atrás de outro veículo, a gente mandou parar, ele titubeou a princípio, mas parou para o PRF que estava fazendo a segurança, ele resolveu parar. E aí desceram os dois já, e pelo nervosismo a gente desconfiou que tinha alguma coisa errada. O jovem de 26 anos está preso no 9º Batalhão de Polícia Militar em Criciúma. Em 19 anos de instalação no município, nunca antes havia sido registrado um caso de prisão em flagrante por tráfico de drogas de um policial militar. Dentro do procedimento administrativo, a punição vai desde a advertência até a exclusão. Então, todas as possibilidades podem acontecer. O policial militar. Com certeza abate bastante e fica com a imagem arranhada, sempre é uma coisa difícil. Mas, naturalmente, que toda essa situação ainda tem que ser apurada mais detalhadamente e não dá para fazer juízo a essa altura. Mas que é uma sensação de tristeza, isso sem dúvida alguma. Esta foi a 3ª apreensão de drogas realizada pela Polícia Rodoviária Federal em Tubarão, somente esta semana. Na terça, foram encontrados em outro automóvel 7,5 kg de crack, droga que poderia render R$150 mil ao traficante que foi preso em flagrante. Mais tarde, a Polícia Rodoviária Federal localizou 1.000 comprimidos de êxtase que estavam em um duto de ar de um automóvel que viajava de Florianópolis para Porto Alegre. Em todos os casos, os suspeitos de tráfico de drogas já estão presos. Imagens de uma câmera de segurança devem ajudar a polícia a identificar as autoras de uma tentativa de homicídio em Chapecó. A vítima, uma adolescente de 14 anos, teve um canivete cravado na nuca enquanto esperava o ônibus. Foi esta câmera de monitoramento que flagrou a agressão no bairro Universitário em Chapecó. A adolescente de 14 anos estava esperando o ônibus quando foi atingida por vários golpes de canivete. A agressora é a jovem que aparece nas imagens de camisa vermelha. Já outra menina de branco ficou dando cobertura. No local ainda é possível ver as marcas de sangue. No último golpe, o canivete ficou cravado na nuca da adolescente, que foi encaminhada ao hospital. Uma câmera de monitoramento da Polícia Militar acabou flagrando o momento da agressão. E a gente espera que através das imagens, da divulgação das imagens, seja possível identificar as autoras do delito. De acordo com a polícia, a briga foi motivada por ciúmes por causa de um namorado. A vítima já tinha passagens por lesão corporal e por depredação na escola onde estudava. A adolescente já saiu da UTI, mas continua internada no hospital regional. Ela passou por uma cirurgia e avaliações neurológicas, mas não corre risco de morte. A Polícia Civil investiga o caso. E foi desarticulada em Lages uma quadrilha suspeita de praticar diversos assaltos e furtos na cidade. Foi numa ação rotineira da Polícia Militar que Nilson Pereira da Silva, de 35 anos, foi preso e 3 menores também foram apreendidos. Com a quadrilha, foram localizadas 5 armas, além de 117 gramas de maconha, balança de precisão, munições, sendo uma delas de uso restrito do Exército, TVs, bicicletas e celular. Felizmente, conseguimos ali abordar esses agentes, e realizar essa grande quantidade expressiva de produtos ilícitos. A polícia acredita que os objetos apreendidos são provenientes de furtos e assaltos que estavam acontecendo em Lages, principalmente na região do bairro Morro Grande, onde os suspeitos foram localizados. A gente acredita que foram eles, até pelo tipo de arma que era utilizada, uma garrucha ali, calibre 36, de cano cerrado, o que ela é bastante diferente dos outros armamentos que são utilizados frequentemente. Então a gente já estava em busca dessa arma em específico, que já tinha sido utilizada ali no morro para outros assaltos. Isso faz a gente acreditar que eram realmente eles que estavam realizando esses assaltos por ali. Todos eles foram encaminhados à delegacia da cidade. Um deles é suspeito ainda de tentar um assalto contra um policial militar. A polícia estava investigando a quadrilha há mais de um mês. Em Joinville, assaltantes armados renderam funcionários e clientes de uma loja. Os bandidos fugiram, levando várias peças de roupa.
Os assaltantes entram na loja minutos depois das portas abrirem. Um deles estava armado com uma pistola. A dona e a funcionária foram rendidas e amarradas nos provadores. Uma criança de 7 anos que entrou na loja também foi trancada. Os criminosos pareciam conhecer bem o local. Se movimentavam nos pontos cegos das câmeras de segurança. Eu estava preparado. Com certeza eles já vieram aqui na loja, já sabiam ou alguém passou alguma informação para eles. Eles não eram amadores, eles eram já bandidos que já estão acostumados a fazer esse tipo de assalto, que eles estavam muito calmos. Uma cliente e o sobrinho da proprietária, que chegaram pouco depois, também foram rendidos e levados até o depósito. O celular do rapaz foi quebrado pelo criminoso, que usou a arma para destruir o aparelho. A preferência dos assaltantes eram calças jeans masculinas de marcas conhecidas. Eles levaram cerca de 300 peças. As únicas que sobraram estavam nos manequins da vitrine. Outras 100 camisetas também foram levadas. Prejuízo estimado em R$70 mil. Alguém orientava eles por telefone. Não sei se de repente para eles não ser pegos de surpresa, né, por alguém entrando na loja. Mas eles passavam informação até do que eles iam tirar da loja. A polícia está com as imagens das câmeras de segurança e tenta identificar os autores. Essas imagens serão encaminhadas para o pós-crime da Polícia Militar e a própria Polícia Civil também procederá às suas investigações, verificando se já existe outros roubos e furtos pelo elemento ali que vai se tentar a identificação. E foi preso hoje em São Paulo o suspeito de envolvimento na morte de João Alfredo Rodrigues em Joinville. O corpo da vítima foi encontrado terça-feira dentro de uma banheira. O suspeito, que estava com o carro da vítima, foi preso após se envolver num acidente na cidade de Barra do Turvo. Agora ele vai ser trazido a Santa Catarina para ser interrogado. E a seguir, Casan conclui conserto de 2 adutoras e o abastecimento na região da Grande Florianópolis é normalizado. E ainda em segurança, imóveis abandonados viram ponto de usuários de drogas em Florianópolis. A situação preocupa moradores e comerciantes. Em Florianópolis, um prédio que era utilizado por uma instituição financeira agora está abandonado. O local virou ponto de usuários de droga e vem preocupando os moradores da região. Quase todas as janelas foram arrancadas dos fundos da antiga sede do Banco do Brasil, que fica no bairro Estreito, em Florianópolis. A porta de entrada foi quebrada. É por ela que usuários de droga entram. O prédio está abandonado há 6 meses, desde que o banco mudou de endereço. Esta comerciante, que prefere não ser identificada, conta o medo que passa todos os dias. Eles fazem menção pra gente ficar quieto, calar a boca, não falar nada. E aí a gente fica com medo? Óbvio, né? Esta moradora também tem medo de mostrar o rosto. Ela conta que mal consegue dormir e que já tentou várias vezes pedir ajuda à polícia, mas não adiantou. Que roubam grades, fios, e eles debocham da gente. A gente chama a polícia e de vez em quando aparecem, ou 2 horas depois, ou nem vêm, ou nem dão mais atenção. A polícia contesta a versão dos moradores e disse que já atendeu 22 ocorrências nos últimos meses naquela região. O comandante da Polícia Militar garante que prédios abandonados sempre causam esse tipo de problema e que tenta resolver da melhor maneira possível. Mas nós estamos presentes, nosso dever é proteger as pessoas e o patrimônio das pessoas. A gente atende a ocorrência conforme a demanda surge, conforme as pessoas nos solicitam, a gente vai atender. O Ministério Público de Santa Catarina confirmou que pelo menos 50 casas, prédios ou terrenos estavam abandonados em Florianópolis no ano passado. Nesses casos, a Promotoria de Justiça identifica o proprietário e pede que ele tome providências. Dentro daquele prazo, o proprietário ele pode adotar a medida que melhor lhe convier para isolar aquele imóvel. Vencido o prazo, se ele não adotar nenhuma medida, aí o Ministério Público cobra isso, né, através de uma ação judicial, com todos os prejuízos, né, possíveis ao proprietário do imóvel. Nós entramos em contato com a assessoria do Banco do Brasil, mas não obtivemos resposta se a instituição financeira continua pagando o aluguel do imóvel.
E um acidente na BR-282 em Lages deixou o motorista gravemente ferido. Moradores da região reclamam da falta de sinalização no local, onde os acidentes acontecem com frequência. Foi por volta das 11 horas da manhã que este veículo de Bocaina do Sul se chocou contra um caminhão e capotou no trevo da BR-282 no perímetro urbano de Lages. Sebastião Souza dos Santos, de 68 anos, foi levado para o hospital em estado grave. O trecho dá acesso à rodovia que está em obras e moradores da região reclamam dos frequentes acidentes que estão ocorrendo devido à falta de sinalização. A BR está mal sinalizada, as pessoas, ninguém mais se entende. No último feriado teve 3 acidentes, um em cima do outro, inclusive um com óbito. Até é triste ver tanto acidente. Isso devido, eu acho devido um pouco de imprudência, mas a má sinalização e as autoridades não tomam conhecimento do que está acontecendo aqui. O engenheiro do DENIT, órgão responsável pela fiscalização nas rodovias, explica que muitas das placas usadas na fiscalização estão sendo alvos de furtos. Infelizmente, elas estão sendo roubadas, estão sendo tiradas dali sem autorização do DENIT. Segundo a Polícia Rodoviária Federal, o número de acidentes aumentou no trevo depois que a pista da BR-282, que estava fechada por conta das obras, foi liberada. Mas a falta de atenção dos motoristas também tem contribuído para o resultado. Todo mundo sabe que vai cruzar uma rodovia e sempre a rodovia será a via principal. Então, chegando ali para cruzar a rodovia, e sabem que são obrigados a parar. O DENIT afirmou que o trevo está irregular e deve ser fechado nos próximos dias, assim que outro ponto da BR for liberado. A gente já deu ordem para a empresa, que vai ser fechado esse acesso. A previsão no projeto já era de fechar esse acesso, só que para a gente fechar esse acesso, a gente tem que concluir a rotatória junto ao futuro shopping ali. Os moradores de Penha, atingidos pela enchente de janeiro deste ano, vão poder sacar o fundo de garantia. O cadastramento começa amanhã. 10 guichês serão montados na Sociedade Amigos de Penha para atender a população e providenciar o cadastro. O atendimento será por ordem do mês de nascimento de cada solicitante. Os nascidos em janeiro devem comparecer ao local amanhã. Aqueles que fazem aniversário em fevereiro podem fazer o cadastro no sábado e assim por diante. A Caixa Econômica Federal informou que o limite para o saque vai ser de R$ 6.220. Para fazer a solicitação, é necessário levar o comprovante de residência em nome do trabalhador, emitido até 120 dias antes do alagamento, RG e carteira de trabalho. A Caixa tem até 10 dias após o recebimento do protocolo para liberar o recurso. A sexta-feira vai ter chuva na madrugada, sol entre nuvens no decorrer do dia e novamente chuva entre o final da tarde e a noite. Há risco de temporal isolado em algumas regiões. A temperatura mínima deve ficar em 12 graus na Serra e a máxima em 33 no sul do estado. No Planalto Norte, mínima de 16 e máxima de 27 graus. Na Grande Florianópolis, Vale do Itajaí e Litoral Norte, máxima de 31. E no oeste, mínima de 18 e máxima de 28 graus. E o abastecimento de água está normalizado na Grande Florianópolis. O fornecimento ficou comprometido depois do rompimento de 3 adutoras. Aos poucos, a água volta a correr nas torneiras da Grande Florianópolis. Nesta loja de sucos em Palhoça, os funcionários precisaram economizar, pois desde ontem o abastecimento está comprometido. A gente usa bastante água. A nossa base da casa de suco é a água. A gente precisa dela para lavar a louça, para limpar o chão, para tudo. A gente depende da água aqui na nossa casa de suco. Alguns clientes chegaram a procurar o local, pois estavam sem água em casa. A primeira coisa que ele entrou na casa de suco, ele perguntou, tem água? Eu falei, tem. Ah, que bom, porque eu não vou tomar água na minha casa, porque eu não vou tomar a vitamina na minha casa, porque não tem como eu lavar o meu copo. O problema no abastecimento foi causado pelo rompimento na manhã de ontem de 3 adutoras da Casan que transportam a água para tratamento na estação do Morro dos Quadros. O transtorno teria sido provocado pela forte chuva que causou a erosão do solo, atingindo o sistema que atende Florianópolis, Palhoça, São José e Biguaçu. Segundo a Casan, os reparos em 2 adutoras já foram concluídos e desde a madrugada o sistema está operando normalmente. Porém, o abastecimento está sendo retomado aos poucos. Caminhões-pipa ainda estão à disposição de escolas, hospitais e outros serviços essenciais.
Equipes continuam trabalhando na terceira adutora, que auxilia o funcionamento das outras duas. E a seguir, Figueirense empata e se mantém na liderança do quadrangular final. E pelo hexagonal, Avaí vence a primeira e deixa a lanterna da competição. E o bandeirinha, que não marcou impedimento no jogo do Heriberto Wilson, pega 30 dias de suspensão. Futebol, pelo quadrangular final, o Figueirense empatou mais uma fora de casa e se manteve na liderança. Já no Heriberto Wilson, um erro da arbitragem acabou definindo o resultado da partida. Criciúma e Metropolitano fizeram uma partida bastante disputada. Com apoio da torcida, o Tigre foi pra cima do Metrô e teve mais chances de marcar, é verdade. Mas o único gol do jogo foi irregular. Uma falha da arbitragem que não marcou impedimento, Paulo Baier não quis nem saber e meteu a bola para o fundo da rede. Com a primeira vitória no quadrangular, o Criciúma ficou na segunda colocação com 4 pontos. O Metropolitano com 2 acabou a rodada na lanterna. Em outro jogo bastante disputado, Jack e Figueira se enfrentaram na arena debaixo de muita chuva. Depois de algumas chances perdidas, o Coelho abriu o placar com esse golaço dele, Jael, o Cruel. O Figueira foi à luta e aos 24 minutos, na cobrança de escanteio, Mirley subiu mais que a zaga, outro golaço. E ficou assim, 1-1. O Jack é o terceiro colocado com 3 pontos. O Figueira continua como líder. E o erro de arbitragem no jogo do Heriberto Wilson custou caro ao auxiliar Carlos Beckenbrock. A Federação Catarinense de Futebol decidiu suspender o bandeirinha por 30 dias por considerar que a não marcação do impedimento influenciou diretamente no resultado da partida. Amanhã, a federação vai realizar uma reunião extraordinária para tratar da arbitragem do catarinense. E pelo hexagonal, finalmente a reação do Avaí, que goleou o Juventus na ressacada. Confira como foram os jogos. O jogo da recuperação havaiana contra o Juventus teve um personagem especial, Eber, um jogador pouco aproveitado pelos técnicos anteriores. Ele saiu do banco de reservas aos 22 minutos do primeiro tempo para se tornar o herói da partida. Fez os 3 gols do Leão. E com os 3 primeiros pontos, o Avaí saiu da lanterna e ocupa a 5ª colocação. O time de Jaraguá do Sul é o terceiro com 4 pontos. Em Ibirama, a segunda derrota seguida da Chapecoense e de novo por 1-0. Edinho fez o gol do Atlético, que mesmo vencendo, continua na lanterna do hexagonal. O Verdão do Oeste, também com 3 pontos, ficou em 4º lugar. O Brusque foi a Itajaí e derrotou o Marcílio Dias por 2-1, assumindo a liderança da competição com 7 pontos. O Marinheiro, que era líder antes da terceira rodada, agora é o segundo colocado com 6 pontos. E a seguir, Câmara Municipal de São José aprova aumento no número de vereadores. E ainda, Tribunal Superior do Trabalho julga abusiva a greve dos Correios. Com o fim da paralisação, o mutirão deve normalizar as entregas em atraso. Morreu hoje o desembargador catarinense José Volpato de Souza, de 64 anos. Ele teve um quadro de infecção generalizada e estava internado no Hospital Sírio-Libanês em São Paulo. Volpato, natural de Braço do Norte, era membro efetivo do Tribunal Pleno do TJ e integrante da 4ª Câmara de Direito Público. No mês passado, também foi eleito corregedor do Tribunal Regional Eleitoral. A posse dele no cargo estava prevista para o dia de ontem. E depois de 43 dias, terminou hoje a greve dos funcionários dos Correios. Apesar do fim da greve ter sido decretado pela Justiça ontem, 189 funcionários não compareceram ao trabalho nesta quinta-feira. Os trabalhadores em greve questionavam a mudança no plano de saúde oferecido pelos Correios.
O retorno às atividades se deu porque, em decisão unânime ontem, os ministros do Tribunal Superior do Trabalho entenderam que os direitos dos trabalhadores dos Correios, incluindo o novo plano de saúde, estão sendo respeitados. A determinação judicial é que, a partir desta sexta-feira, o movimento nas agências volte à sua normalidade. A partir de amanhã, as equipes devem trabalhar em sistema de compensação de horas. Cerca de 900 mil entregas estão atrasadas. Em Santa Catarina, as cidades mais afetadas foram Florianópolis, Itajaí e Jaraguá do Sul. Um trabalho a mais para que a carga fique em dia o quanto antes. Apesar do menor número de funcionários durante os 43 dias de greve, os Correios confirmaram que não houve atraso na entrega dos 241 mil carnês de IPTU na capital. O processo teria sido concluído 3 dias antes do vencimento da primeira parcela. No último sábado, que foi dia 9, nós concluímos a entrega de todos os carnês do IPTU com êxito aqui em Florianópolis. Nas ruas, a preocupação, que durou mais de um mês, foi com o pagamento das contas. Tem conta que eu ainda não paguei, meu celular, meu marido ainda não paguei, ainda não chegaram. Atrapalhou, porque eu tive que entrar em contato, pedir para que eles mandassem uma segunda via da conta, né? Atrapalha, mas é um direito do trabalhador, né? Em uma votação polêmica ontem à noite, a Câmara Municipal de São José aprovou o aumento no número de vereadores. Por 11 votos a 2, a lei que aumenta de 13 para 19 o número de vereadores foi aprovada pela Câmara de São José. O projeto de lei havia sido proposto no início do ano passado e teve sua votação em primeiro turno no final de fevereiro. Com a segunda aprovação, a entrada de novos vereadores passa a valer só a partir das próximas eleições. O vereador Telmo Vieira, do PSDB, foi um dos autores da nova lei. Hoje, no município de São José, na eleição, o que aconteceu? Nós vimos a incidência muito grande do financiamento de campanhas. Só partidos com grande recurso ou com recursos empresariais conseguiram botar vereadores. Por quê? Porque o coeficiente eleitoral para se votar um vereador é 9 mil votos, com 13 vereadores. Com 19 vai para 6. Todos os partidos menores poderão colocar representantes. Nós vamos ter a maior representação. Para o vereador Amaury Silva, do PMDB, a Câmara de Vereadores de São José precisaria, antes de aumentar o número de parlamentares, rever os servidores da casa, já que, de acordo com a lei, apenas 17 são concursados, enquanto 85 são comissionados. A casa hoje pode estar até preparada hoje fisicamente para absorver até 21 vereadores, mas administrativamente não. Ela precisa melhorar seu quadro efetivos, que é muito pequeno em relação aos comissionados, e isso não faz parte do projeto. Para o presidente da Câmara, vereador Sanderson de Jesus, do PMDB, a nova lei vai garantir maior representatividade aos 225 mil moradores de São José. Segundo ele, os custos dos novos gabinetes não vão ultrapassar os legítimos 6% do orçamento municipal e o dever de eleger os seus vereadores é tarefa para o eleitor repensar. São José é uma cidade de 225 mil habitantes, a quinta economia, o quarto colégio eleitoral, e nós não podemos ser tratados com todo respeito a um município como São Pedro Alcântara, que tem 4 mil eleitores e tem 9 vereadores. Nós estamos falando de representatividade, nós estamos falando de dar oportunidade para o cidadão, né, de colocar o seu nome para ser candidato. E antes de encerrarmos, vamos dar uma olhadinha no trânsito da capital. Aí você acompanha imagens ao vivo da Via Expressa, a nossa BR-282. E chove na capital catarinense, o que complica o trânsito ainda mais nos dois sentidos. Agora em Florianópolis, 22 graus. E vem aí o Jornal da Band. Uma ótima noite para você e até amanhã. Boa noite, até amanhã.